Após o processamento, é necessário que o tecido seja incluído em um molde com parafina, que solidificada permitirá a microtomia. A inclusão consiste no processo onde o tecido é colocado em um molde coberto por parafina fundida, após ser totalmente infiltrado. A inclusão pode ser realizada com uma parafina retirada diretamente da estufa ou pode ser realizada com auxílio de uma central de inclusão. As centrais de inclusão são aparelhos confeccionados para facilitar o ato de incluir, garantindo uma distribuição perfeita da temperatura. As centrais são compostas de um tanque, que acondiciona as cápsulas com os tecidos, um recipiente, que acondiciona os moldes, um tanque, que acondiciona a parafina de inclusão, uma placa aquecedora, onde se realiza a inclusão, e uma placa refrigerada, possuindo em todas as regiões de aquecimento sensores que controlam a temperatura. Procedimento de inclusão. Os cassetes ficam imersos em parafina dentro de um tanque. Retirados um a um deste tanque, são abertos. E com auxílio de uma pinça aquecida, os fragmentos de tecido são colocados no molde preenchido previamente por parafina. O molde é transferido para uma placa refrigerada e os tecidos são ordenados. E coloca-se o cassete com a identificação sobre o molde. Em seguida, completa-se a quantidade de parafina. Os blocos ficam sobre a placa refrigerada por um tempo, até que se soltem do molde. Durante a inclusão, deve-se seguir algumas recomendações importantes. A temperatura da parafina não deve exceder 5 graus Celsius acima de seu ponto de fusão, com riscos de causar danos ao tecido. As pinças utilizadas para inclusão devem estar constantemente aquecidas. Pinças não aquecidas dificultam a inclusão, pois grudam o tecido. Deve-se incluir somente tecidos muito bem processados. Tecidos mal processados devem ser novamente submetidos à bateria de processamento, pois, se incluídos, serão inadequados para o corte. A inclusão deve ser realizada tão logo o tempo de infiltração tenha terminado, pois os tecidos não devem ficar muito tempo na parafina aquecida. Deve-se cuidar para que o tecido esteja uniformemente apoiado ao fundo do bloco, permitindo que, ao ser cortado, todas as áreas sejam atingidas pela navalha. Sempre manter a área clivada voltada para o fundo do molde, para que esta seja a região cortada. Estruturas circulares, como fragmentos de intestino, quando possível, devem ser incluídos com todas as faces voltadas para o fundo do bloco. Quando houver mais de um fragmento no mesmo cassete, estes devem estar orientados na mesma direção. Especialmente fragmentos de pele, que devem ser orientados de modo a epiderme de todos os fragmentos do bloco estejam voltados para a mesma face do bloco. Fragmentos côncavos devem ser orientados de modo que a face de maior diâmetro fique voltada para o fundo do molde. Estes cuidados irão facilitar a microtomia e, ao mesmo tempo, permitir uma análise correta do fragmento.
Microtomia. Após a inclusão, os blocos estão prontos para ser seccionados em fatias finas, permitindo assim a visualização das células e elementos extracelulares através da microscopia de luz. A este processo, damos o nome de microtomia. A microtomia é um procedimento delicado, que depende de um profissional bem treinado, equipamentos específicos e cuidados que irão assegurar a execução de cortes de alta qualidade. Dentre estes, destacaremos a estrutura do micrótomo, navalhas, o procedimento de lavagem e identificação das lâminas, a utilização de substâncias adesivas, a execução da microtomia e os problemas técnicos mais comuns. Estrutura do micrótomo. O equipamento utilizado para realizar a microtomia é chamado de micrótomo. Dependendo do meio de inclusão, é necessário que se utilize micrótomos especiais para realizar estes cortes, como os criostatos para material congelado, os ultramicrótomos para microscopia eletrônica. Ressaltaremos apenas os micrótomos rotativos convencionais, por se tratarem dos mais utilizados na rotina de laboratórios de histotecnologia. Os micrótomos rotativos são capazes de acordo com a regulagem, de realizar cortes que variam de 1 a 60 micrômetros, embora isto dependa do meio de inclusão que se encontra o tecido. Os componentes dos micrótomos que mais interessam os técnicos são a manivela de avanço ou retardo do suporte de bloco, que pode ser substituída por motores com comando eletrônico nos modelos motorizados, a manivela de corte, o suporte ou carrinho da navalha com a angulação da navalha e o suporte do bloco com seu conjunto de parafusos que regulam a posição do bloco. Navalhas. Para executar cortes em micrótomos, é necessário o uso de navalhas extremamente afiadas. Há no mercado navalhas permanentes de aço ou descartáveis. As navalhas permanentes devem ser afiadas em aparelhos ou à mão e assentadas à mão no couro após serem utilizadas. Estas são de grande durabilidade, o que minimiza os custos, mas dependem que o técnico perca muito tempo preparando-as, além de possuir uma qualidade final do trabalho geralmente inferior. As navalhas descartáveis são de melhor qualidade e economizam o tempo do profissional, que pode perder horas para realizar a tarefa de afiação e assentamento. A navalha descartável possui duas versões, a de alto e baixo perfil, sendo fabricadas em aço inoxidável. Podem possuir fios revestidos de teflon, o que aumenta a durabilidade, evitando a compressão dos cortes. Ao perder o fio, a navalha deverá ser descartada em local apropriado, localizado na própria embalagem das navalhas ou em recipientes para pérfuro cortantes, evitando assim acidentes aos profissionais que recolhem o lixo dos laboratórios. Procedimento de lavagem e identificação das lâminas. Antes de executar a microtomia, as lâminas devem ser identificadas de acordo com os blocos que serão cortados no micrótomo. Atualmente, existem sistemas dedicados e impressoras de etiquetas para a identificação de lâminas que garantem confiabilidade e rastreabilidade às amostras. Contudo, se o laboratório não possuir este tipo de sistema, devem os profissionais utilizar um marcador com ponta de diamante que registrará o número correspondente ao caso na lâmina.
Os profissionais devem estar devidamente paramentados com óculos de proteção e máscaras, a fim de evitar a inalação de poeira de vidro ou mesmo acidentes provocados por lascas de material. Não aconselhamos o lápis preto escrito em lâminas foscas, pois este deixa sobre a lâmina resíduos de grafite, causando sujidades indesejáveis. Após a marcação, as lâminas devem ser limpas e desengorduradas. Para proceder à limpeza das lâminas, recomenda-se depositar as lâminas uma a uma em uma solução de água e sabão neutro a 5% e colocá-las no micro-ondas, ajustado para alta potência por 15 minutos. Em seguida, retirar as lâminas do micro-ondas com luvas térmicas para evitar queimaduras e banhá-las em água corrente por meia hora. Após este processo, as lâminas devem ser dispostas em suportes apropriados para secagem. E em seguida, colocadas na estufa. Utilização